Bom dia, pessoal. Hoje é a nossa segunda aula aqui do módulo 4 do nosso laboratório sobre direito e planejamento energético. Hoje a gente vai ter uma palestra super interessante com a advogada Lívia Castro e com o advogado Frederico Acon. Os dois são especializados na área de energia e têm muito a contribuir com as nossas indagações aqui nesse curso. Eu já autorizei eles a fazer a apresentação de slides e se vocês quiserem se apresentar um pouco mais para eles, fiquem à vontade e podem conduzir a aula da forma que vocês entenderem que é melhor, tá? Geralmente eles perguntam aqui no chat e aí vocês podem tanto responder no final ou antes, tudo bem? Tudo certo. Então, eu queria agradecer mais uma Ótimo. vez pela participação e fiquem à vontade. Lívia, quer se apresentar primeiro? Não pode ser. Bom dia. Primeiramente, bom dia. Eu sou Lívia, sou advogada. Eu me formei pela Universidade Federal Fluminense e eu já trabalho há 10 anos no setor elétrico. Eu iniciei minha carreira nesse setor, eu tive uma oportunidade, eu nem sabia como ele acontecia, quais eram as dinâmicas, mas uma oportunidade apareceu quando eu ainda era estagiária e nunca mais saí do setor. É um setor que eu realmente gosto muito e dedico todos os meus estudos nessa área. Bom, pessoal, eu sou Frederico Acon, também como a Lívia também já trabalhei há quase 10 anos no setor de energia. Sou formado na gloriosa Faculdade Nacional de Direito também, no ano de 2011. Desde então, trabalhei e fui 9 anos, fui head do jurídico regulatório do Grupo Energisa, que é um dos maiores grupos do Brasil de energia elétrica. E enfim, fui conselheiro da ABC, Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica, membro do Comitê Jurídico da ABRAD, em toda a atuação focada aí no setor de energia. E agora, mais recentemente, me juntei ao Stock Forbes Advogados para trabalhar nessa área de direito público, direito regulatório, enfim, mais focado para a energia elétrica. E, enfim, deixa eu ver aqui como é que a gente apresenta aqui. Quer que eu compartilhe, Fred? Posso compartilhar aqui? Pode ser, Lívia, que eu não sou muito bom com essas tecnologias, não. Tá ótimo. Bom, pessoal, a ideia aqui, né, enfim, pelo que eu vi que vocês tiveram uma aula na última semana já sobre alguns fundamentos do setor elétrico, acredito que vocês já tenham algum conhecimento. Deixa eu acertar minha tela aqui. Deixa eu só perdi a apresentação aqui. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida aí, colocar no chat, como a Carolina falou. E é isso. Acho que a ideia aqui é a gente falar um pouco do planejamento energético, de como é que funciona toda essa questão de planejamento aqui no Brasil, trazer um pouco mais uma visão de mercado, né? Um pouco menos jurídica, mas um pouco mais de mercado, de como é que funciona, perspectivas, oportunidades que a gente vislumbra aí para os próximos anos. Tá? Mas antes da gente entrar nessa parte um pouco mais de mercado, um pouco menos jurídica, acho que é importante, né, para a gente começar a entender o papel, né, como funciona, as competências nessa questão do planejamento energético. A gente remete já à Constituição Federal, né, nossa Constituição Federal de 88, ela, nessa questão de energia elétrica, né, já no artigo 21, ela atribui a competência para a exploração das instalações e serviços de energia elétrica para a União, ou seja, a União tem competência exclusiva aí para
para explorar os serviços de instalações de energia elétrica, podendo ser realizado por meio de autorização, concessão ou permissão. Ou seja, invariavelmente, quando a gente está falando de energia elétrica, a gente vai precisar aí de uma autorização da União para desenvolver, enfim, para conseguir seguir nesse mercado. É no mesmo sentido, né, e até um pouco em linha com essa competência, o artigo 22, ele também atribui a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica, sobre utilização da água e sobre recursos minerais no geral. Ou seja, o nosso próprio texto constitucional ele já traz aí muito bem definida a competência da União para regular, né, toda essa área de produção de energia, enfim, e também para legislar sobre o tema. Tá? No mesmo sentido, Lívia, se puder passar. E também é uma lógica muito semelhante para o setor de petróleo e gás, que também né, engloba aí o planejamento energético, né, sendo aí tanto de insumo direto da utilização das indústrias, mas também como insumo para a produção de energia elétrica. Então, o artigo 177 da Constituição, ele define, né, dispõe que é o monopólio da União a pesquisa e a lavra de jazidas de petróleo, gás natural e outros derivados. Ou seja, mais uma vez, a gente tem uma competência da União para estar exercendo essa atividade. Em âmbito estadual, né, e aí mais especificamente para a distribuição de gás canalizado, a Constituição também, em seu artigo 25, ela atribui aí a competência para os estados para explorar, enfim, e regular a concessão e os serviços locais de gás canalizado. Então, um pouquinho diferente da questão de energia elétrica, que tem a participação aí privativa da União. No caso do gás canalizado especificamente, a gente encontra alguma competência do Estado, tanto na regulação quanto na possibilidade de legislar, enfim, de regular os serviços de distribuição de gás canalizado. Tá? Elívia, você fica à vontade se quiser comentar também, contribuir. Enfim, aí partindo dessa lógica, né, de competência da União para atuar aí nas instalações e serviços de energia elétrica, a ideia agora aqui é a gente mostrar um pouco para vocês a estrutura do setor, né? Como é que o setor de energia elétrica funciona, quem são os agentes e as atribuições de cada um deles, em especial nessa questão do planejamento energético, né? Do planejamento da expansão e tudo mais. E se puder só voltar ali um pouquinho. Enfim, aqui a gente, no meio da figura, a gente tem uma estrutura que acredito que vocês já possam ter visto, do funcionamento do setor elétrico, né? A gente tem ali, no meio, um pouquinho para cima, o Ministério de Minas e Energia. Diretamente ligado a eles, nós temos o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, o Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, e a Empresa de Pesquisa Energética. Tá? Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, nós temos a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, agência reguladora do setor, que foi criada em 1996 pela Lei 9427, embora vinculada ao MME, né, assim como toda agência reguladora, ela tem independência aí, financeira, administrativa, né? Seus diretores são indicados pelo presidente da República e precisam ser aprovados pelo Senado Federal. Vinculados à ANEEL, nós temos duas instituições do setor. Elas são empresas privadas sem fins lucrativos, que é o Operador Nacional do Sistema e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Embora, né, sejam empresas privadas sem fins lucrativos, eles têm um caráter de instituição do setor, porque eles são compostos aí por todos os associados, agentes do setor, são regulados e fiscalizados pela ANEEL e eles têm um papel muito importante aí na organização do setor como um todo. E, por último, né, nós temos os agentes, que estão sujeitos aí a todas as políticas, regras e diretrizes de todos esses órgãos. E aí nós temos desde geradores, transmissores, distribuidores de energia elétrica, comercializadores, consumidores livres e até, enfim, em última instância, nós mesmos, né, consumidores cativos, que
de certa forma, também fazemos parte dessa cadeia. Tá? Isso. Agora, explicando um pouquinho para vocês mais essas instituições que estão mais diretamente relacionadas ao planejamento energético. Tá? No topo da cadeia, né, enfim, nós temos o Conselho Nacional de Política Energética. Esse conselho é um conselho de assessoramento ao presidente da República. Ele é formado por diversos ministérios, então, presidido pelo Ministério de Minas e Energia, mas com participação do Ministério de Planejamento, de Agricultura, enfim, de todos os setores, né? Sendo a energia, né, um insumo básico para quase todos os setores, é importante ter toda essa interação, exatamente para que, enfim, cada um demonstre ali as suas necessidades, ideias, enfim, não só a questão da energia mesmo, mas envolvendo sustentabilidade, proteção ambiental. Então, é muito importante ter todo esse alinhamento, né, entre os ministérios, enfim, para essa política energética. Especificamente no setor de energia, nós temos o Ministério de Minas e Energia, né, como o próprio nome diz, ele trata de todas as questões de mineração, gás, petróleo, de energia elétrica propriamente dita. Tá? Ele tem a função, né, ele é responsável pelo planejamento energético do país, né, especialmente pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, e ele contribui aí, né, na coordenação e implementação de todos os instrumentos do planejamento energético. A gente vai falar aqui com vocês dos dois principais instrumentos, um pouco mais para frente, que é o Plano Decenal de Expansão da Energia e o Plano Nacional de Energia, que são os instrumentos aí que o poder público, né, trabalha para fundamentar ali o planejamento energético. E, por fim, aí, como terceiro braço aqui dessa questão mais voltada ao planejamento energético, nós temos a empresa de pesquisa energética, tá? Que é uma empresa também ligada ao Ministério de Minas e Energia, e ela é a empresa responsável por toda a parte mais técnica desse estudo, né? Enfim, tem um corpo técnico altamente capacitado, e ela realiza todos os estudos aí de energia elétrica, tanto de expansão da capacidade de geração, transmissão, a necessidade do setor futuramente, a necessidade de concatenamento de datas de entrada em operação, enfim, ela faz um trabalho bem amplo, que é o que a gente vai mostrar tentar mostrar um pouquinho para vocês agora nos próximos slides. Bom, como eu falei, nós temos dois planos principais. Tá? O primeiro deles é o Plano Nacional de Energia, que é um plano que analisa a expansão a longo prazo, e o Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica, né, que sim, é um plano um pouco menor, que avalia aí todo o setor elétrico, né, o planejamento energético aí mais de médio e curto prazo. Pessoal, está indo tranquilo? Alguma dúvida? Vocês fiquem à vontade aí para interromper. Enfim, passando aqui primeiro para o Plano Nacional de Energia, isso aí a Lívia até pode falar depois um pouco melhor. O Plano Nacional de Energia ele é um plano de longo prazo. Ele é um plano que ele vislumbra um horizonte de 30 anos de todo o planejamento energético do país. Ele é publicado a cada 5 anos, atualizado, né? Enfim, você vai tendo toda uma lógica, mas ele é atualizado a cada 5 anos. E ele traz aí a possibilidade de revisões extraordinárias em caso de ocorrência de algum fator que demande essa revisão extraordinária, né? Algo que impacte decisivamente no planejamento que vinha sendo realizado. Por ser um plano muito longo, ele acaba não sendo tão utilizado por agentes do mercado, né? Os agentes do mercado que vão realizar os investimentos, eles acabam preferindo, né, algo um pouco mais curto prazo, que é onde vai efetivamente entrar o investimento, mas sem dúvida, né, ele serve aí um pouco para você olhar para o futuro, ver quais são as tendências, aonde que o setor está chegando, aonde o setor quer chegar e, enfim, começar a planejar suas ações também. Tá? Basicamente, né, passando para a parte aqui pode voltar aí, rapidinho. Isso. Entender um pouco a estrutura do Plano Nacional de Energia. Tá? Então, como eu falei, é um plano de longo prazo
ele inicialmente ele desenha a estratégia, e aí de todos os agentes do setor, poder público, com a definição de uma série de conjuntos e diretrizes a serem seguidas para você alcançar os objetivos do plano. Tá? O plano ele traz também todo um plano de ação de como essa estratégia vai ser atingida. Então, quais ações vão ser tomadas? Quais ações vão ser tomadas? O que vai ser necessário na parte de captação de investimento, de concatenação na implantação de empreendimentos e, por último, o monitoramento dessa estratégia. Então, o plano, ele ano a ano, ele vai monitorando o que havia sido planejado, o que havia sido desenhado e como aquilo está sendo cumprido, se as metas estão sendo atingidas ou não. Vamos para o próximo nível. Nesse plano PNE 2050, que foi publicado no final do último ano, foi trazido aí uma série de princípios do setor elétrico, são princípios que já são vigentes, mas eu acho importante a gente destacar aqui um pouco para vocês terem conhecimento. São 10 princípios do setor elétrico que devem ser observados aí, em especial pelo poder público, né, porque quem desenvolve o planejamento energético, a política energética. O primeiro deles, destacado aqui nessa figura, é um desenho de mercado que garanta neutralidade tecnológica na expansão, ou seja, que permita, né, a ideia é que o planejamento energético ele permita o desenvolvimento de diversas fontes, o equilíbrio entre elas, a concorrência entre elas, sem que nenhuma delas seja privilegiada, né? Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto o fomento à concorrência, evitando a consideração de mercado. Isso acho que é um ponto fundamental, né? O nosso setor elétrico, a gente vem de uma época, né? Acredito que vocês tenham estudado isso na última semana, né? De alta concentração do mercado. Então, nós tínhamos muitas empresas estatais, então, Eletrobras e suas subsidiárias, elas tinham uma grande concentração de mercado. E, sem dúvida, isso contribui aí para certa ineficiência, né? Então, acho que um dos princípios fundamentais para o setor elétrico é a busca de concorrência, né? Quanto mais concorrência, acredito que maiores serão os benefícios aí, tanto de desenvolvimento quanto de preço e tudo mais, né? Isso. E no setor de gás também, né, Fred? A energia elétrica enfrentou isso já há algumas décadas atrás e hoje a gente está vivendo esse momento no setor de gás. Isso, exatamente, né? O setor de gás, né? Como a Lívia falou, a gente viveu anos e anos aí de monopólio da Petrobras, né? E, enfim, e agora a gente recentemente teve a publicação aí da nova lei do gás, que tende aí a aumentar a concorrência, permitir o acesso de novos agentes, né? Que sem dúvida aí vai trazer uma concorrência maior para o setor também. Dinheiro novo, né? Acho que vai trazer investimento, novas ideias que vai contribuir aí para o desenvolvimento do país, né? Isso. Um outro ponto que também vai um pouco em linha desses outros princípios, que é a isonomia, né? Acho que a gente falando aqui de direito administrativo, né? A ação do poder público, a isonomia é um princípio básico, deve ser seguido por todos, e principalmente pelos agentes do setor, né? Então, a gente tem diversos ramos do setor, então, entre geradores, transmissores, distribuidores, é importante que eles tenham um acesso equilibrado ao setor elétrico. Tá? Um outro ponto que é relevante, quarto princípio, seria a alocação de recursos buscado pela eficiência, ou seja, esse princípio, né, ele induz que a gente tem que buscar o máximo de eficiência possível. A gente falando de energia elétrica, nós temos várias fontes, vários tipos, várias formas de gerar energia, e, enfim, a gente tem que estar sempre buscando aquela que seja mais eficiente, com a correta alocação, tanto de tempo, de espaço, onde determinada implantação de um empreendimento vai ser mais eficiente para o sistema, para os consumidores. Tá? O quinto princípio seria a previsibilidade das normas. Esse é um princípio fundamental. Quem quer investir no Brasil, né? Enfim, a Lívia trabalha numa empresa
de fora do Brasil, é fundamental que você tenha clareza nas regras, que você saiba para onde o país está indo, para onde o setor de energia elétrica está indo, para você não ter ali alterações bruscas que impactem no seu investimento, né? O investidor, quando ele vem para o país investir, ou o próprio investidor nacional, principalmente no setor de energia, né, que são investimentos de longo prazo, né? A gente está falando geralmente de investimentos de 20, 30, 40, 50 anos. Então, na hora que determinado investidor vai colocar o dinheiro dele no país ou no setor de energia elétrica, é importante ele saber, ter a segurança de que ele vai ter o retorno daquele valor, daquele investimento. Então, assim, esse é um dos principais princípios, no meu entendimento, sobre o setor elétrico. O sexto princípio seria a simplicidade de regras e contratos, e ele vai um pouco em linha aí também com a previsibilidade, né, e com a segurança jurídica. Acho que quanto mais simples forem as regras do setor, quanto mais simples for a regulação, mais fácil, né, para que os agentes interessados consigam entender, consigam investir, tenham segurança para investir. Um sétimo ponto, que é um ponto que eu acho que é um ponto que é bem visível no setor elétrico, que é a transparência. Hoje é importante a gente entender, e o próprio Plano Nacional de Energia ele dá um pouco dessa transparência, entender por que o planejamento está sendo feito dessa forma, por que está se investindo em determinadas fontes. Hoje, né, a gente tem no setor elétrico, tanto no âmbito do MME, EPE, ANEEL, acho que toda a regra, né, está sendo precedida de audiência pública, consulta pública, isso é fundamental. A nova lei das agências reguladoras, né, ela trouxe essa obrigação, ela reforçou essa obrigação de termos audiências, consulta públicas para alterações normativas, de termos uma análise de impacto regulatório. Isso é fundamental, né? Os agentes vai um pouco em linha, né, com a questão da previsibilidade, enfim, dos agentes saberem, né, como está sendo feitas as regras, quais são os objetivos. Então, esse ponto é um ponto também importante. O oitavo princípio destacado, né, é a coerência. Então, que, enfim, também vai um pouco em linha com os demais, né? Então, se o Poder Executivo, né, o Ministério de Minas e Energia, se ele mostra um plano de desenvolvimento de médio e longo prazo, é razoável que aquele plano não sofra muitas alterações, que ele siga com a coerência inicialmente planejada, né, que você tenha, quando você opta por escolher uma fonte ou determinada forma de transmissão de energia, que isso seja mantido, que isso tenha uma lógica, né, para que contribua aí para o desenvolvimento do setor. Tá? O nono princípio é um princípio que está cada vez mais forte, que é a sustentabilidade, né? A questão ambiental. Acho que hoje em dia, né, em vários países, aí, tanto por questão de acordos climáticos ou mesmo interesse das empresas, é um ponto relevante. O setor de energia é fundamental, né, um dos setores aí, mais poluidores aí do planeta. Então, enfim, né, é um princípio que tem crescido cada dia mais, né? A gente vê as empresas, os consumidores querendo cada vez mais aí buscar essa questão de sustentabilidade, da energia verde, da energia renovável. E, enfim, e por último, né, o desenvolvimento de políticas flexíveis e focadas em resultados, né? Então, acho que o importante é isso, né? O setor de planejamento energético, né? O setor de energia ele tem que olhar para o seu resultado lá no final, que basicamente, né, garantir o suprimento de energia, garantir a expansão de energia num preço que seja acessível aí para os consumidores, né? Enfim, acho que esses eram os princípios aí trazidos pelo Plano Nacional de Energia. E agora falando um pouco sobre o plano nacional por dentro, né? Como que ele deixa eu ver, tá com o áudio aberto. Como é que esse plano é elaborado, né? Então, quais são as diretrizes para como é que esse plano é feito, tá? O Plano Nacional, né? O primeiro ponto
Ai, Deixa eu olhar aqui. orar pelos inimigos. É hora de unir as forças e orar pelos inimigos. Sim. Pessoal, se alguém puder fechar o áudio. Isso aí. Só que pode botar empresário, né? Obrigado. Bom, retomando aqui. Falar um pouco como é que, né, quais são as diretrizes, quais são aí, as análises que são feitas no Plano Nacional de Energia. Tá? Enfim, a primeira análise que é feita trata da Essa que eu transição acho que você está com energética. Carolina Minervini. Oi? Está tudo em ordem? Vamos lá. Retomando aqui a questão do PNE, né, do Plano Nacional de Energia, eu trouxe então um pouco das diretrizes principais que são avaliadas no plano. Tá? A primeira delas é a transição energética. Então, o plano ele avalia toda essa questão das fontes, dos tipos de fontes, inovações tecnológicas, o que está vindo de novo, o que você espera para o horizonte de 10, 20, 30 anos de novas fontes, considerando aí, né, todas as questões que a gente já falou lá nos princípios de mudança climática e descarbonização, ou seja, né, o plano está olhando, né, as metas que o país assumiu nos acordos climáticos que os países assumiram nos acordos climáticos. Então o plano ele também objetiva, né, não só trazer a expansão do setor elétrico, né, a garantia da confiabilidade do sistema, mas também atingir essas metas de sustentabilidade. Um outro ponto que é extremamente relevante, analisado pelo plano, é o comportamento do consumidor de energia. Então, o plano vai olhar, né, vão ser feitos estudos de como o consumidor está vendo o desenvolvimento do setor elétrico, quais são as necessidades do consumidor. Ou seja, hoje a gente tem um consumidor cada vez mais conectado, mais interessado, de repente, num desenvolvimento sustentável, numa energia verde, né, de fonte renovável. Então, assim, todo o desenvolvimento do setor elétrico, né, do planejamento, também passa por esse interesse do consumidor, né? E aí o consumidor falando aqui de forma macro, né? Tanto os consumidores, nós, residenciais, mas os consumidores industriais, comerciais, né? Quais são os interesses dele, qual vai ser a demanda deles, né? Enfim, como se espera que vai ser o crescimento dessa demanda. Hoje fala-se muito também, né, na economia do compartilhamento, então, que são um exemplo aí de novos modelos de negócio, novos modelos de tecnologia, né? Hoje a gente vê aí no planeta aí essa chamada economia do compartilhamento, né? Então, é o Airbnb, é o Uber, né? São cada vez mais o compartilhamento desses recursos, né? E essa economia também, de compartilhamento também está chegando no mercado de energia, né? Então, hoje a gente tem um exemplo muito bom, né, que nós chamamos de geração distribuída, que são os painéis solares aí instalados diretamente na residência dos consumidores. Ou seja, hoje um consumidor, né, que instala um painel solar na sua residência, ele pode aproveitar essa energia em outra residência, outra unidade consumidora, na mesma área de concessão, enfim. Todos esses pontos também contribuem aí para o Plano Nacional de Energia, né, para olhar para onde o setor está indo. Tá? E, por último, acho que um ponto também relevante, que também passa um pouco nessa questão de inovação tecnológica, né, é a digitalização da produção e do uso de energia. Então, hoje o plano também olha, né, e aí olha para o planeta, né, o que está sendo trazido de nova tecnologia, de novas informações, como isso vai se desenvolver ao longo do tempo, se a gente vai conseguir ter, por exemplo, uma eólica offshore, curto prazo, médio prazo, e como isso vai ser inserido na nossa matriz, no nosso planejamento. Tá? Então, assim, essas são as diretrizes básicas, né, do Plano Nacional de Energia, né, de quais são os estudos que são feitos para você elaborar essas análises. Tá? E aí, enfim, né, depois de todas essas análises econômicas de matriz energética, né, o plano também traz um estudo específico
de cada fonte de energia elétrica hoje utilizada no Brasil, e aí, enfim, é bem amplo, né? Desde hidroeletricidade, energia eólica, energia solar, bioenergia, energia nuclear, carvão, recursos energéticos distribuídos, né? Que é essa questão que eu falei, enfim, de geradores, né? Mais próximo da carga, né? O painel solar na casa, nas unidades consumidoras, resíduos sólidos urbanos, petróleo, derivados de petróleo e gás natural. Então, o plano faz todo um estudo da atual situação de todas essas fontes de energia no Brasil, no país, e suas projeções para frente, né? Como é que se enxerga, né? O que essas fontes vão ter de eficiência, de redução de custo, de aumento de produção de energia, para você projetar aí, enfim, né? O preço de energia, como isso vai ser visto lá no futuro. E, paralelamente, né? Um ponto que a gente já tinha destacado também, é a questão das novas tecnologias, né? Então, o plano, como ele tem um horizonte de 30 anos, além de visualizar, né, o que se espera do crescimento das tecnologias, das fontes e tecnologias dos dias de hoje, ele também procura entender como é que inovações tecnológicas serão inseridas na nossa matriz, né? Então, hoje, algo que já está mais próximo, num horizonte mais curto prazo, nós temos os parques híbridos, né? Então, a ANEEL já está estudando aí a regulamentação para que você, mesmo no mesmo espaço, você consiga desenvolver mais de uma fonte. Então, hoje a gente está vendo muitos estudos, né, para você acoplar ali energia solar e eólica no mesmo espaço, aproveitando ali o mesmo terreno. Tem estudos também, outro exemplo de parques híbridos, né? Existem estudos também para você instalar painéis solares em reservatório de hidrelétricas, né? Você tem uma área ali muito grande, né? De reservatório, né? De água, enfim. Já se estuda também colocar painéis solares boiando ali nos reservatórios para você aproveitar a transmissão, as estruturas de energia e ter um ganho de eficiência. Outra tecnologia, né, que se vislumbra aí para um prazo um pouco mais médio prazo, né, é a geração offshore. Ali vai falar um pouco para vocês da questão de eólico offshore, mas também existem estudos de solar offshore, né, enfim, que também entra um pouco nessa questão da energia dos oceanos, né, então estão sendo estudadas, além dessas instalações offshore, né, a própria energia do oceano, então maré, onda, como é que a gente vai conseguir gerar energia a partir desse potencial. Um ponto fundamental para o setor e que vai ser extremamente relevante nos próximos anos é a questão do armazenamento de energia. Hoje a gente ainda não tem baterias, né, algo muito acessível ou eficiente que consiga armazenar energia, e isso é fundamental, né? A gente falando aí a gente observando que no país a gente está desenvolvendo muito a questão da energia solar, energia eólica, né, que são energias que você não consegue definir o horário que elas são produzidas, né? É fundamental a gente ter o desenvolvimento dessa questão de armazenamento, vai dar um upgrade muito grande, principalmente nos parques eólicos e solares que geram em determinados momentos do dia. Outro ponto que também está em estudo preliminar, mas que também no horizonte de 20, 30 anos também deve ser relevante no setor elétrico, é a questão do hidrogênio, né? O hidrogênio utilizado aí como para a produção de energia elétrica. E, por fim, né, o PNE 2050 trouxe uma questão ainda bem inovadora, que vamos ver como é que isso vai se desenvolver ao longo dos anos, que é a transmissão de energia elétrica sem fio, né? É algo que ainda está bem preliminar, mas que, enfim, a depender de como se desenvolver, vai ter um impacto muito relevante aí na estrutura de como é organizado o setor elétrico hoje em dia. Tá? Vou passar para o próximo. Só um minutinho, não está passando. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, achar que eu estiver falando muito rápido, vocês fiquem à vontade aí para questionar, esclarecer algum ponto.
Pronto. Ótimo. E aí, enfim, estou vendo aqui agora, teve um errinho aqui de digitação. Concluído o PNE 2050, como eu falei, é esse plano um pouco mais de longo prazo. O outro plano, né, outro instrumento do planejamento energético, esse sim é bem mais utilizado no mercado, é o Plano Decenal de Expansão de Energia, tá? Que aqui está PDE 2050, mas na verdade é PDE 2030, tá? O Plano Decenal de Energia é publicado anualmente, e aí com a mesma lógica lá, pelo Ministério de Minas e Energia, com o apoio da EPE, e ele traz um planejamento de curto e médio prazo, de 10 anos, né? Um plano decenal, obviamente. Ele também tem participação da sociedade, então são feitas audiências públicas para que, né, a sociedade, o agente, contribua no planejamento. Ele tem por objetivo principal, né, o planejamento do setor de energia, tanto do ponto de aumento de confiabilidade, redução de custos de produção e redução de impactos ambientais. Tá? Então, trazer agora alguns destaques para vocês do PDE 2030. Tá? Assim como o PNE, o PDE, né, as diretrizes básicas eles fazem um estudo, né, em todas as perspectivas aí sociodemográficas, então trazendo aí perspectivas da economia nacional e mundial, perspectivas de crescimento, de indústria, de comércio, de consumo, feito todo um estudo na demanda de energia, né, exatamente para que você consiga prever, projetar o quanto de energia vai ser necessário nos próximos 10 anos, e aí, enfim, o governo vai, né, conseguir ter as políticas públicas aí de incentivar o desenvolvimento de energia em determinada região, de fazer investimentos na questão de transmissão de energia elétrica, né, concatenar a entrada em operação de todos os geradores, né, com os transmissores de energia elétrica para que essa energia consiga ser escoada. Então, enfim, é realizado todo esse estudo também por fonte, né, como é que o setor está vendo o crescimento de cada fonte, isso mais na parte de energia elétrica, e o PDE também traz essa mesma lógica na questão de produção de petróleo e gás natural, né, de avaliar aí a demanda, né, como isso vai ser demandado tanto para utilização direta, né, em veículos, indústria, mas também na produção de energia elétrica, né? Então, a gente vê que é um setor bem complexo, que você tem que alinhar aí diversos instrumentos para que você consiga ter o resultado final, né? Ou seja, para você produzir energia elétrica, por exemplo, uma termoelétrica com gás natural em determinado estado, é necessário que tenha um gasoduto que leve o gás natural até esse estado, e também uma linha de transmissão que faça essa energia escoar. Então, é mais ou menos toda essa estrutura que o plano decenal da expansão tenta observar, né, indicando ali as necessidades tanto de geradores, quanto de insumos, quanto de transmissão e escoamento dessa energia. Tá? Isso aqui e aí já falando um pouco das oportunidades, né, do setor elétrico, né, acho que a gente pensando aí com cada vez mais, né, enfim, tecnologia, computador, enfim, a gente consegue vislumbrar, né, um cenário quase sempre crescente na utilização de energia. Tá? Então, quando a gente fala aqui de oportunidade no setor elétrico, a gente pode afirmar, né, com certa garantia, que é um setor que vai continuar crescendo, né, o país cada vez vai demandar mais energia. Eu destaquei aqui alguns pontos que foram destacados no Plano Decenal de Expansão, no PDE 2030, tá, da questão de consumo de energia. Então, vocês podem ver marcado, o plano está prevendo um crescimento de 3% ao ano de consumo de energia, de oferta de energia, ou seja, hoje a gente, se a gente for pegar aí o crescimento do país, aí a gente vê que poucos setores têm esse crescimento garantido aí pelos próximos 10 anos. Né? Então, assim, é um setor que exige um investimento, capital muito intensivo, e é um setor que vai continuar crescendo. Então, ou seja, as oportunidades no setor vão continuar aí nos próximos anos. Tá? E aqui, enfim, é uma outra projeção também no PDE, né? A gente vê hoje aí como é que está a capacidade instalada no país, no Brasil, por fonte, né? A gente tem hoje, em 2021, 186 GB, e projetando aí um crescimento de 30% até 2030, chegando a 236 GB. E, enfim, como destaque, a gente pode, né,
fica cada vez mais reduzindo a importância da energia hidráulica, né, de fonte hidráulica no país, o crescimento das fontes renováveis, como solar e eólica, e o crescimento também dos próprios consumidores gerando energia, né? Então, são aí os altos produtores, enfim. A gente vê um pouco o cenário que tá, para onde está indo o país, tá? E aí, mais um ponto, e aí essas aqui são as estimativas, né? A gente falando em oportunidades para o setor elétrico, a gente vê o que o próprio plano traz de previsão de investimento nos próximos 10 anos, né? Então, o plano estima, né, que para a gente atingir os objetivos do PDE, vão ser necessários 2,7 trilhões de investimentos no setor nos próximos 10 anos. Desses 2,7, né, 2,3 diretamente relacionado a petróleo, gás natural e biocombustível, 275 bilhões na geração de energia e mais 90 bilhões na transmissão de energia. Ou seja, a gente tem um setor que vai exigir um investimento muito grande nos próximos anos, nos próximos 10 anos, um investimento intensivo. E, enfim, juntamente com isso você vai trazer as oportunidades para o setor, né? Um setor que cada vez mais está crescendo, cada vez está sendo mais competitivo e trazendo oportunidade aí para quem quer investir, para quem quer participar do setor aí. E aí, enfim, agora acho que eu passo um pouco para a Lívia aí, que eu já falei um pouco demais aí. Bom, dando continuidade, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta nesse momento, mas eu vou dar continuidade aqui à fala do Fred sobre o PDE 2030, tá? O que a gente tem aqui na tela é uma foto, tá? É um cenário compilado de todos os estudos que foram realizados aí pela EPE, pelo Ministério, para poder trazer as diretrizes que são feitas pelos órgãos como o CNPE, né, como o próprio Fred falou. Então, isso é tudo relacionado e consolidado no plano, e esse mapa que a gente está vendo aqui é o consolidado do plano como um todo, ou seja, o que a gente pode ver é tudo que o Fred falou de uma forma prática, ou seja, como todas aquelas diretrizes foram alocadas no plano e foram relacionadas com a expansão da economia que está sendo esperada para esse horizonte que a gente tem de 10 anos. Então, a gente vê aqui nesse gráfico uma manutenção da predominância de fonte renovável na nossa matriz elétrica. Essa é uma característica do Brasil, tá? Não é de agora, a gente sempre teve uma predominância de fonte renovável, aí muito capitaneada pelas usinas hidrelétricas, mas hoje a gente já pode falar que tem um mix aqui com a gente chama às vezes no setor de novas renováveis, né, que são as eólicas, as solares, são fontes intermitentes, né, como o Fred falou. As usinas hidrelétricas que possuem reservatório, elas têm sim uma relação com eventos climáticos, com eventos relacionados à vazão dos rios, aos níveis de chuva, mas elas têm uma certa estabilidade considerada e também contribuem para a segurança do sistema, diferente de outras UHS que a gente chama de fio d'água, né? Não tem reservatório, elas já não conseguem cumprir esse fator, né, ter essa característica de segurança e acabam entrando aqui junto com as fontes intermitentes. Quando a gente tem esse cenário, existe a necessidade de se trabalhar um pouco aqui, ó, nessas fontes termoelétricas que acabam exercendo esse papel de segurança, né? A gente sempre teve uma matriz hidrotérmica, porque as fontes termoelétricas elas acabam trazendo essa segurança, são fontes seguras, são fontes que dependem de combustível para serem geradas e até por isso elas são bastante confiáveis, né? A gente teve principalmente um grande investimento em novas termoelétricas no início dos anos 2000, com um programa específico do governo chamado PPT. Nesse momento, muitas térmicas vieram a ser implantadas no país para segurar uma crise de abastecimento e racionamento que teve naquele momento. E hoje a gente vive uma nova crise, não igual a outra, mas uma crise hídrica histórica, e por isso também todo esse desenvolvimento aqui do setor de petróleo e gás é importante para ajudar a fomentar a energia termoelétrica mais barata, mais tecnológica, com menos emissão, com um combustível mais barato,
para poder acontecer o choque de energia barata, né? Que foi muito falado que o mercado de gás poderia trazer. Por quê? Porque o combustível estando mais barato, chegando de uma forma mais fácil, os acessos sendo permitidos, você vai baratear uma energia que é necessária para poder manter a estabilidade e a segurança do setor. Então, quando a gente vê esses investimentos todos aqui planejados, eles falam bastante da matriz energética como um todo, né, que o Fred falou, não é só energia elétrica, tem também combustíveis, transporte, mas fala bastante também de como isso aqui vai ser composto no final e como vai haver o equilíbrio da segurança do sistema para não haver racionamento, para haver um correto atendimento da demanda. Tá? Então, eu destaco isso aqui. Fora disso, a gente pode ver que tem um incremento de nuclear, aí de uma política um pouco mais governamental, de retornar com as obras de Angra 3, então esse indicativo está muito ligado a essa orientação, e a gente tem também aqui todos os crescimentos das fontes, tá? Que compõem o mix da nossa matriz. Tá? A nossa matriz é uma matriz variada, em mix de fontes, e como o Fred falou, está buscando sempre novas fontes para poder compor a matriz, para ser uma matriz que tenha uma sorte de fontes variadas, bastante inovação, bastante tecnologia. Nem todos os países têm essa riqueza aqui de diversidade de fontes por questões geográficas, mas a gente pode observar que a nossa matriz tem, de certa forma, esse privilégio. Tá? Aqui, nessas linhas, vocês vão poder ver a expansão que é esperada, né, para as linhas de transmissão, né, que também tem um volume considerável quando a gente pensa em oportunidades do setor. São 37 mil quilômetros de linhas a serem implantadas nos próximos anos. E aqui a gente tem tanto situações que ligam novos centros de geração para centros de cargas, como também reforço, né? Você vê muito aqui na costa, muitos pontos aqui de novas linhas que podem ser também reforços, ou seja, você tem parques de geradores maiores ou aumentos aqui nos centros de cargas e acaba necessitando de um reforço das linhas de transmissão, tá? Então, esse horizonte é um horizonte também de expansão bastante otimista. Aqui falando das fontes especificamente, que a gente vê maior destaque no crescimento, é a fonte eólica, né? Vocês veem que ela está aqui no gráfico bem ascendente. A fonte eólica, ela é uma fonte já bem madura no Brasil, tá? Existem fábricas de aerogeradores já instaladas no Brasil, você já tem bastante estudo, bastante experiência na implantação desse tipo de empreendimento, o que acaba permitindo que ela se torne uma energia barata, uma energia confiável, uma energia altamente financiável, é uma energia também que funciona bastante para o mercado livre, ela tem preços muito competitivos e a gente consegue observar aqui para um horizonte de 10 anos, foi considerado um crescimento e muitas oportunidades nesse setor de energia eólica. O setor de energia eólica, acho que a gente pode também destacar que ele tem um impacto ambiental consideravelmente menor, se a gente for pensar em fontes de energia mais tradicionais. Geralmente, ele permite, por exemplo, o compartilhamento das terras dos parques de energia solar com os proprietários, às vezes eles conseguem manter plantações, criações de gado. Ela se integra bastante com o meio social e o meio ambiental, além de ter uma construção um pouco mais facilitada, né? Basicamente, a implantação dos aerogeradores, construção de subestação. Ela não tem construções civis tão robustas como se a gente for comparar com fontes mais tradicionais como a usina hidrelétrica. Então, isso tudo contribui para a gente ter essa projeção bem ascendente da energia eólica no país. E fora isso, a gente tem o gás, né? O gás muito para essa geração termoelétrica, como eu falei. A geração termoelétrica, ela é necessária sim para a segurança do país e a gente tem aqui todo um planejamento para que isso aconteça. Para que isso aconteça, a gente é um pouco diferente de tudo que eu falei aqui das outras fontes. Por quê? Porque o gás, como a gente falou no início, ele está ainda começando a se desvencilhar do monopólio, dessa estrutura de predominância, tá, do poder público e da Petrobras. Então, existem ainda muitos desafios regulatórios para integrar esse mercado com o mercado de energia e também para regular
todas as diretrizes que vieram com a nova lei do gás. Então, esse acesso indiscriminado às instalações existentes, o acesso indiscriminado ao transporte, um transporte eficiente, tudo isso ainda precisa de um caminhar, tá? Diferente aqui da expansão, quando a gente fala só de energia, que está muito mais madura, que tem uma regulação muito mais avançada, muito mais testada. Então, para isso aqui acontecer nessa projeção, a gente ainda precisa de um caminhar regulatório e um caminhar que o jurídico, né, das empresas participa bastante dessas etapas. E aí, como o próprio Fred falou, que a transparência é super importante para esses planos acontecerem e acontecerem de uma forma eficiente, o setor elétrico, ele é um setor que tem esse destaque. Eu acho que ele tem um ponto a mais. A gente que trabalha muito com a implantação de empreendimentos de geração e acaba tendo contato com outras áreas, com transportes, petróleo, enfim, tantas outras áreas reguladas, a gente vê que o setor elétrico nos últimos anos aprendeu bastante e vem se dedicando a trazer uma informação. Você vê, essa informação é uma informação oficial, qualquer um pode achar ela no site da EPE ou no Google de uma forma muito fácil. Então, isso foi construído ao longo do tempo para trazer essa transparência para a população, transparência para o investidor, aumenta a financiabilidade, a segurança do setor. O setor elétrico hoje ele é considerado um setor de investimento seguro, muito bem financiável, então ele é sempre um investimento que traz muitas oportunidades, muito capital externo. Então, a gente tem bastante campo aí de trabalho, tá? E quem tiver mais curiosidade, o setor também tem muito conteúdo de valor, tá? Tem conteúdo de valor no site da EPE, conteúdo de valor no site da CCE, para todo mundo que tiver interesse de entender um pouquinho mais, acessa lá e é tudo super bacana de você acompanhar. Fora isso, o Fred falou da participação popular, né, da participação social, isso acontece de fato. A gente tem muita participação nas consultas públicas promovidas pela ANEEL e promovida pelos órgãos do governo, para que os particulares possam dar sua opinião, apontar os riscos que eles veem numa regulação nova, numa modernização do setor, e assim a decisão é sempre tomada, né, pelas entidades governamentais, pelas entidades do setor, de uma forma consciente, de uma forma que teve a participação da iniciativa privada para mostrar quais são as consequências no dia a dia e também na projeção de investimentos. Então, essa troca é muito rica e a gente vê o resultado disso em planos mais consistentes com os anseios de investimento e também com a necessidade do próprio país. Beleza? Bom, então aqui trazendo um pouco mais quais são os desafios para a gente chegar naquele mapa lá, o que eu destaquei? Primeiro, como eu falei, ter um mercado que a gente chama de líquido de gás natural, ou seja, para chegar naquele nível de condição de oferta de gás natural para mais termoelétricas e termoelétricas baratas, tá? Implantar termoelétrica não quer dizer energia cara, pelo contrário, quer dizer mais segurança, né, de uma forma equilibrada com as fontes renováveis, e quando essa fonte tem acesso a um combustível de mais fácil acesso, mais barato, com tarifas previsíveis, definidas, você tem uma energia que acaba ficando mais barata. Então, ter um mercado líquido de gás natural que seja realmente regulado esse acesso às infraestruturas existentes, ele pode realmente trazer a essa energia mais barata que se anseia, né, com a nova lei do gás e a abertura desse mercado de gás. E aí o segundo ponto é, logicamente, a regulação da própria lei do gás e a integração dessa regulação com o setor elétrico. Por quê? Porque hoje a regulação do gás, em alguns pontos, ela não conversa com a regulação do setor elétrico e você tem alguns conflitos regulatórios e de normas. Quando a gente pensa nessa integração, precisa ter também uma integração jurídica, e por isso as oportunidades para os advogados no setor, principalmente para quem gosta, né, de falar de energia e também falar de gás, também passam muito para contribuir com essa integração, tá? Que é uma coisa que vai acontecer a partir de agora. Depois, segurança energética, como eu falei, um dos desafios da implantação do PDE, como vocês viram, prevê 80% de fontes renováveis e um percentual considerável das novas renováveis que são intermitentes precisa de segurança energética. Por exemplo, hoje, na crise de abastecimento das hidrelétricas que a gente está vivendo,
que eu falo, o setor vem pensando em mecanismos, por exemplo, o mercado de capacidade, como o Fred falou, a questão das baterias, que pode contribuir para o mercado de capacidade, termoelétricas exercendo esse papel de capacidade, hidrelétricas com reservatório, enfim, para poder trazer uma segurança energética que permita que esse mix seja só proveitoso para o país, porque quando a gente tem uma crise como a gente tem hoje, uma crise de vazão das hidrelétricas e dos reservatórios, a energia fica cara, porque acaba que o operador do sistema, enfim, o Ministério precisam acionar fontes de energia mais cara para poder cobrir esse déficit. Então, o mercado está sendo pensado nessa projeção e também na modernização para poder cobrir um pouco mais esse desafio da segurança energética, tá? E crescimento econômico e crescimento de demanda por energia. Por que eu disse que é um desafio? Porque não necessariamente o PDE vai trazer uma visão totalmente realista de como vai ser esse crescimento por demanda de energia. Então, a retomada econômica, ela é super importante, ela influencia diretamente para o crescimento da demanda de energia, mas outras situações também contribuem para que esse crescimento aconteça no mesmo ritmo previsto no PDE. Então, existem políticas públicas que sempre são pensadas e revisitadas para que esse objetivo seja cumprido, tá? Um outro desafio que é super importante e trouxe aqui só para fazer um highlight é resolver os problemas que a gente tem hoje. Então, existe essa expectativa que a modernização do setor vai resolver os problemas que a gente tem hoje que impactam no preço da energia, né? A modicidade tarifária é um dos principais pilares de todo o setor e um dos principais pilares de todos esses princípios que o Fred explicou. Então, quando a gente fala de mix da matriz, a gente também pensa em modicidade tarifária, segurança energética, modicidade tarifária. E hoje a gente tem esses dois pontos, que é a sobrecontratação das distribuidoras de energia, ou seja, elas têm muita energia contratada, e a crise do abastecimento como pontos que impactam no preço de energia e são desafios que precisam ser superados para que o PDE consiga ser implantado da forma que ele foi pensado, tá? E aí o penúltimo ponto teria que ser a modernização do setor. É importante para que a gente tenha essa configuração de uma forma segura. Eu acho que na última aula vocês falaram um pouco de como vai acontecer essa modernização. E o último ponto é a infraestrutura de gás, né? Como eu disse, a gente está saindo de um modelo de monopólio para um modelo de livre concorrência, de livre acesso e até de um mercado líquido de gás natural. Mas para isso a gente precisa de infraestrutura, por exemplo, melhor infraestrutura portuária, melhor infraestrutura de gás mesmo, de processamento, de regasificação, mais empreendimentos nessa parte de infraestrutura que vão permitir mais investimentos em termoelétricas para escoar esse gás, também escoar esse gás para outros tipos de uso. Enfim, a infraestrutura ela diz bastante se esses planos vão conseguir ou não vão conseguir serem uma realidade daqui a 10 anos. Bom, pessoal, retomando um pouco aqui, pegando o gancho da Lívia, né? De trazer um pouco agora para vocês de como é um pouco executado esse planejamento energético, né? A gente falou um pouco da teoria, de como isso é planejado, e agora a gente vai entender um dos principais mecanismos que o poder público, né, tem de dar seguimento ao planejamento, de incentivar que esse planejamento ocorra da forma como foi planejado, tá? Enfim, para a gente entender um pouco o cenário, eu acredito que vocês possam ter visto isso na última aula, né? No ano de 2004, a gente teve um novo marco regulatório para o setor de energia, um marco de comercialização de energia elétrica. Tá? A gente vinha, né, é importante a gente entender esse contexto para a gente entender um pouco, né, por que esse marco foi feito dessa forma. Então, lá em 2004, né, a gente via de um período de hidrologia desfavorável, né? O nosso setor elétrico era predominantemente hidrelétrico, então a gente viu um período de seca muito grande, que ocasionou o racionamento de energia ali no início dos anos 2000. Né? Então, a preocupação naquele momento era garantir a expansão do setor elétrico para que não fosse necessário um novo racionamento, a segurança do abastecimento, né, para que todo mundo tivesse acesso à energia. Então, todo esse modelo, né, que vigora até hoje,
ele tem muito intrínseco a ele essas preocupações, né, com a expansão e a segurança do sistema, tá? E aí, enfim, no âmbito desse marco regulatório, né, da Lei 10.848, o Decreto 5.163, também foi reforçado aí essa divisão entre o ambiente de contratação regulada e o ambiente de contratação livre, tá? Falando aqui rapidamente, o ambiente de contratação regulada é a contratação feita pelas distribuidoras de energia elétrica que nos atendem. Então, enfim, aqui no Rio, a Light, lá em Niterói, a Enel, que essa contratação é feita de uma forma muito específica que eu vou falar para vocês, e o ambiente de contratação livre, que hoje a lei permite, né, que grandes consumidores, indústrias, enfim, consigam fazer a contratação de sua energia diretamente com geradoras ou comercializadoras de energia. Ou seja, hoje grandes indústrias não precisam, como nós, né, consumidores cativos, contratar energia da distribuidora que atende a sua área de concessão. Tá? E aí, enfim, né, um dos mecanismos, né, que foram trazidos por esse novo marco regulatório de comercialização e que é talvez o principal meio que o poder concedente, né, o poder executivo tem de dar seguimento ao planejamento energético, são os chamados leilões de compra e venda de energia. Tá? Esses leilões de compra e venda de energia, eles têm as diretrizes definidas pelo MME. Então, a depender do planejamento, né, das necessidades do sistema, o MME ele vai decidir qual fonte vai ser utilizada, se vai ser hidrelétrica, se vai ser eólica, solar, térmica, e aí pegando um pouco disso que a Lívia falou, né, em determinado momento se entender, né, que a gente está caminhando para uma hidrologia desfavorável, talvez o governo vai incentivar novos leilões de térmica. Esses leilões, apesar das diretrizes serem feitas pelo Ministério de Minas e Energia, eles são organizados pela ANEEL, tá? E tentar explicar um pouco para vocês aqui como é que funciona esse mecanismo de leilão e que está aí intrinsecamente ligado ao planejamento energético. Tá? Os agentes desses leilões, tá? Eles são os geradores e distribuidoras de energia elétrica, ou seja, todos os geradores interessados em entrar no setor elétrico, né? Eles vão ofertar energia nesse leilão. As distribuidoras que atendem todos os consumidores cativos, né? Nós consumidores cativos, elas também têm um planejamento de demanda, de quanto que elas vão precisar de energia nos próximos anos, e elas apresentam essa demanda nesses leilões. Ou seja, cada distribuidora apresenta um montante de energia que ela vai demandar para os próximos anos, e o gerador que oferecia o menor preço para vender aquela energia é o vitorioso do leilão e vai celebrar o contrato com as distribuidoras. Então, isso hoje é o principal mecanismo de expansão do setor elétrico. Tá? Hoje o mercado cativo responde aí por, enfim, acho que um pouco mais de 60% do consumo de energia elétrica no país, ou seja, boa parte da energia consumida no país, da energia elétrica, ela é adquirida pelas distribuidoras de energia por meio desses leilões regulados. Tá? Hoje a única forma da distribuidora adquirir energia por meio dos leilões regulados, né, com um ou outro adicional, né, a distribuidora, enfim, recebe um pouco da cota de Itaipu, cota de Angra, mas assim, o grosso mesmo é realizado por meio desses leilões regulados. Tá? Esses leilões regulados, eles podem ser de dois tipos de energia, o que a gente chama de energia nova, que são depois daqueles geradores que não entraram em operação comercial, ou seja, que efetivamente vai garantir a expansão do sistema. Então, a grosso modo, né, o Ministério de Minas e Energia, olhando para o planejamento energético, tendo ciência de quanto de energia que espera que o país vai necessitar nos próximos anos, ele organiza esses leilões de energia nova justamente para atrair os geradores que querem participar, entrar no sistema de energia elétrica. Né? E os leilões de energia existentes, que são aqueles geradores que já estão em operação, que já funcionam há vários anos, e que estão sem contrato, né, que também podem negociar essa energia com as distribuidoras. Tá? De horizonte, esses leilões, e aí a premissa também definida pelo Ministério de Minas e Energia, de acordo com o planejamento, eles podem ser realizados com um objetivo temporal diferente, que a gente chama de entrega A-1 e A-7, de entrega A-1 até A-7. O A-1 é para entrega no ano seguinte da realização do leilão, né? Obviamente para leilão de energia existente, enquanto o A-7
para entrega de energia daqui a 7 anos. Ou seja, todo esse planejamento energético que foi feito da necessidade de energia ano a ano, ele é na prática, ele é executado pelo Ministério dessa forma, por meio de leilões, né? Então, o Ministério, ano a ano, ele vai definir quais leilões vão ter esse ano, né? E como eu falei, que o leilão pode ser do A-1 ao A-7. Ou seja, pode ter leilão para entrega de energia daqui a 1 ano, para entrega de energia daqui a 2, 3, 4, até 7 anos. Ou seja, esse é o principal mecanismo que o Ministério de Minas e Energia tem de executar a política pública do planejamento, né? Ou seja, ele sabe exatamente, ele projeta o quanto de energia vai ser necessário para cada ano e ele vai organizando os leilões de forma a atender o que foi inicialmente planejado. Tá? Os contratos decorrentes dos leilões são chamados contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCR, e eles são de médio e longo prazo, né? Enfim, para energia existente, você tem contratos de 1 a 15 anos, geralmente fica mais próximo de 15, é difícil você ter contrato com períodos menores. E por energia nova, né, que são as geradoras que vão implantar o empreendimento, que vão iniciar a construção, são contratos de 15 e 30 anos. Tá? Esse contrato, além, né, enfim, de você dar segurança para o gerador, né, enfim, de ter o recebível, de ter receita, ele é fundamental na hora de obtenção de financiamento, né, ele serve como garantia na obtenção de financiamento. E aí, mais uma vez, né, esse ponto foi essa foi a ideia, né, o contexto da oriundo do racionamento, né, ou seja, na época do racionamento, o país tinha a necessidade de garantir o investimento de longo prazo, então foram criados todo esse mecanismo, essa garantia aos geradores para incentivar a entrada deles no sistema e garantir aí essa segurança, essa confiabilidade. Então, assim, de modo geral, os leilões de compra e venda de energia funcionam dessa forma, né, com geradores e distribuidores e eventualmente, né, a energia aí sobressalente não comercializada por esses geradores só é a energia que é comercializada aí no Mercado Livre. Tá? Então, assim, basicamente, eu vejo como o principal mecanismo aí do poder concedente, né, do poder executivo de executar o planejamento energético de expansão do sistema, da definição da matriz energética. Tá? Se quiser passar. E da mesma forma, tá? Aí entra um pouco do que a gente falou da necessidade de concatenamento de todas as ações do setor. Né? Porque não basta, né, quando você pensa um setor todo integrado como o setor elétrico, não basta você apenas criar, né, incentivar que sejam implantadas novas usinas de geração de energia. Você tem que garantir que todos os insumos necessários para o desenvolvimento desse mercado também sejam feitos, né, também sejam concretizados ao mesmo tempo. Um dos fatores principais dessa concatenação é a questão do planejamento da transmissão. Né, como a Lívia mostrou, nós temos aí projetados pouco mais de 30 mil quilômetros de linhas de transmissão, que são fundamentais, né, que é por onde a energia desses geradores ela é escoada para o Sistema Interligado Nacional. Ou seja, juntamente com o planejamento, né, do crescimento da geração de energia elétrica, também é feito um planejamento de qual o reforço, né, qual inovação no sentido de linha de transmissão vai ser necessário para, no momento que aquele gerador for entrar em operação, for gerar a energia dele, ele ter um sistema suficiente, robusto, que suporte o escoamento dessa energia. E aí, mais uma vez, né, com base no planejamento energético, né, o Poder Executivo ele identifica exatamente isso, né, aonde vão ser instaladas novos geradores de energia, qual a estrutura da rede para atender aquele gerador. Ele também promove os leilões de transmissão. Ou seja, ao momento que ele identifica as necessidades de transmissão, ele projeta, né, ele define quais são as linhas necessárias, ou seja, a gente vai implantar agora, como foi, né, o caso que ilustra bem essa questão, o caso de Belo Monte. Né? Belo Monte é uma usina lá no norte do país, que foi ser implantada, uma capacidade gigantesca de energia e que não seria consumida na região norte. Né? Então, assim, se você não tivesse uma estrutura que garantisse o escoamento da energia gerada por Belo Monte para outras regiões, região Nordeste, região Sudeste,
de nada adiantaria você ter aquela hidrelétrica instalada lá na região norte. Então, ao mesmo tempo, né, que foi licitada a construção de Belo Monte, a usina hidrelétrica em si, também foi licitada uma linha de transmissão para interligar Belo Monte com a região sudeste. Ou seja, precisou ter esse concatenamento de construção de ambas essas instalações. Tá? E da mesma forma, né, o desenvolvimento do setor de transmissão também é feito por meio de leilão. Tá? E o mecanismo, né, que é realizado pelo menor preço da receita anual permitida. Ou seja, quando a ANEEL, né, que também promove esses leilões, ela define todas as estruturas que vão ser construídas, né, ou seja, vai ser construída uma linha nova que vai interligar Rio a São Paulo, oferta isso para os interessados e com ofertas para os interessados, e aquele interessado, né, aquele agente, aquele futuro concessionário de transmissão que oferecer o menor valor para a construção daquela linha é o vencedor do leilão e pode desenvolver aí a linha. Tá? Hoje, né, o mercado de transmissão está altamente competitivo. Os últimos leilões da ANEEL têm apresentado deságio aí de 50%, o preço está caindo muito. Resultado dessa competitividade, né? A gente tem cada vez mais agentes no setor, cada vez as regras do leilão de transmissão elas estão muito bem elaboradas, elas estão muito claras, isso está atraindo cada vez mais interessado e a gente vê, obviamente, uma redução no preço aí nessa receita anual permitida dessas transmissões. Então, assim... Queria só completar aqui, Fred, a lógica do leilão de transmissão, só para todo mundo ficar aqui na mesma página, ela é uma lógica inversa do leilão de geração. Os projetos de geração, eles são levados pelos empreendedores para serem licitados nos leilões de energia, né? Com exceção das grandes hidrelétricas. No leilão de transmissão é o contrário, né? É o planejamento, é o ministério que traz os projetos para serem licitados pelas entidades particulares interessadas em fazer esse investimento. É isso, ótimo. Acho que já vou continuar aqui. Tem mais algum ponto aqui, Fred? Não. Pode seguir. Bom, vou continuar. Acho que o Fred falou bastante aqui da sistemática mesmo de leilões, né? Como um empreendimento novo, tanto de aumento do parque de geração, como também de infraestruturas de transmissão, é licenciado, né, pela União. E aqui, só para ilustrar para vocês, uma fonte nova que veio no PDE é a eólica offshore. Por que eu trouxe ela? Porque é uma das fontes que teve também uma participação social que eu acho que a gente pode destacar, porque surgiu o interesse particular de estudar mais o potencial dessa fonte no Brasil, principalmente por causa do desenvolvimento da eólica onshore. Você tem hoje no mercado brasileiro muitas empresas, muitas multinacionais que têm uma maturidade de tecnologia a nível mundial de eólica e de implantação de eólica offshore. Então, o Brasil ele acabou sendo visto também como uma oportunidade nessa fonte. Então, é uma fonte que a gente pode falar que entrou no PDE, mas que também teve bastante participação da comunidade aí de entidades privadas do setor, trazendo mais informação para o governo, levando esses estudos para as universidades públicas. Você tem bons estudos que foram projetados e realizados pela Universidade, se não me falha a memória, do Rio Grande do Norte sobre o mapa eólico offshore do Brasil, então teve bastante participação nesse processo, por isso que eu trouxe ela para a gente falar um pouquinho. Então, hoje ela está no PDE como uma fonte que o Brasil tem a intenção de continuar estudando a possibilidade de implantar ela na nossa matriz, principalmente por essa sinergia aí com os players que já estão no setor, tá? Então, como PROS, a gente tem essa maturidade da tecnologia a nível mundial e a possibilidade de trazer essa tecnologia para o Brasil muito por intermédio dessas empresas que já estão aqui. Tá? A gente tem hoje já avanços legais e regulatórios que foram alcançados para a implantação desse tipo de energia. Então, a gente já tem, por exemplo, o IBAMA trabalhando sobre isso, já tem termo de referência, tem alguns projetos pilotos. Então,
alguns avanços legais e regulatórios já foram alcançados para permitir que exista um horizonte aí de médio prazo para esse tipo de fonte. Outro pró para essa fonte é que já existem investidores interessados, como eu disse, e o desenvolvimento de estudos técnicos e socioambientais no Brasil, ou seja, o reflexo dessa fonte no Brasil e o nível de aproveitamento que a gente pode ter para esse tipo de fonte na nossa matriz. E contras, claro, a gente tem ainda um custo de investimento, operação e manutenção mais elevado que a opção onshore, então uma comparação sempre muito óbvia é comparar a eólica onshore com offshore, e quando a gente compara, né, de uma forma mais rasa, você vê que tem um investimento muito mais alto dessa fonte offshore, e desafios tecnológicos, industriais, portuários, como eu disse, a infraestrutura é muito importante para a gente poder avançar com PDE 2030, e infraestrutura é sempre um ponto de atenção no Brasil. A gente ainda tem muita falta de infraestrutura para permitir novos investimentos de uma forma mais segura. Infraestrutura portuária, infraestrutura de transporte, tudo isso ainda precisa ser bastante trabalhado. Tá? E ainda não é uma fonte competitiva frente às outras opções, tantas outras opções que o Brasil tem para implantar na sua matriz. Então, aqui é só um overview para vocês entenderem como novas fontes são sempre evoluídas até elas serem efetivamente implantadas na matriz brasileira. Tá? E aí, assim, para a gente falar um pouquinho do nosso dia a dia, né? Quais são os desafios jurídicos que a gente, né, Fred enfrenta, eu enfrento, para fazer a implantação desse plano de desenvolvimento e dos novos empreendimentos de geração e transmissão. Acho que o primeiro risco que a gente tem que destacar aqui são riscos ambientais, né? No Brasil, a gente tem, primeiro, um ambiente muito rico, então riscos ambientais são sempre muito sensíveis na implantação de empreendimentos. Por exemplo, o PDE está prevendo usinas hidrelétricas ainda na Amazônia, então você vê a pluralidade de riscos ambientais que a gente pode pensar para poder que esse plano seja efetivado, né? E além de pluralidade de componentes sociais envolvidos. No Brasil, a gente tem muitos componentes sociais que geralmente são envolvidos na implantação de um empreendimento, a nível de um empreendimento de energia, né? São empreendimentos de grande vulto. Depois a gente tem também regularização fundiária. Quando você fala de empreendimentos de geração e transmissão de energia, geralmente tem muitos terrenos envolvidos. E o Brasil, ele tem uma precariedade, né, de documentação fundiária, o que pode eventualmente trazer mais risco, trazer mais custo, né, trazer mais tempo para você regularizar ou mesmo para você implantar um empreendimento. Então, quando você fala de implantação de empreendimento, com certeza a parte fundiária é uma parte que pesa bastante quando essa tomada de decisão é feita, tá? Harmonização tributária. A harmonização tributária a gente enfrenta basicamente com todos os empreendimentos, porque no Brasil a gente não tem um tratamento tributário harmônico. Ainda existe, apesar de todos os esforços aí do CONFAZ, diferenças tributárias que acabam traçando um pouco o rumo de onde os investimentos vão ser feitos, porque isso faz você ganhar ou perder um menor preço se você tem uma carga tributária muito diferente da concorrência. Então, a harmonização tributária é sempre um ponto sensível e que o jurídico da área de implantação de projetos sempre precisa enfrentar. Tá? Depois, como eu falei, a ausência de infraestrutura adequada, né? Eu já falei um pouco sobre isso, mas é um ponto super relevante e o jurídico trabalha bastante com essa parte de ausência de infraestrutura. Tá? E burocracia característica do país. Aqui eu deixei por último, mas é importante, né? Às vezes, quando a gente faz parte, né, de grupos multinacionais, a burocracia característica do Brasil, às vezes é difícil de explicar e às vezes agrega riscos também na própria implantação do projeto. Por isso que eu trouxe, porque faz parte também do nosso dia a dia, tá bom? Acho que agora a gente falta pouquinho tempo, acho que a gente pode abrir um pouco mais para as perguntas, né? Bom, aqui a gente deixou nossos contatos também, por favor, se tiverem alguma dúvida depois, podem mandar um e-mail, a gente pode trocar uma ideia, a gente está super à disposição, obrigada pela oportunidade, né? Foi muito bacana e vou deixar aqui aberto para quem quiser perguntar. É isso, pessoal. Aproveito para
agradecer também, enfim, só um comentário final, a gente acabou falando aqui muito de oportunidade de mercado, né, para as empresas, e eu acho que para vocês, acredito que alguns ainda estejam na faculdade ou, enfim, recém-formados, acho que é um mercado, para quem tem interesse, muito promissor. A gente, como a Lívia falou, né, a gente teve a nova lei do gás agora, a gente vai ter um novo marco regulatório para o setor de energia, enfim, nos próximos meses, aí, talvez até o final do ano. E, enfim, quanto mais alteração regulatória legislativa a gente tem, mais trabalho a gente, para quem trabalha com direito, acaba tendo. Então, se Isso. você aliar aí, né, todo esse investimento projetado para os próximos anos, mas, enfim, todas essas mudanças regulatórias que estão vindo, acho que é um mercado muito promissor para os advogados, para quem trabalha com direito. Está caminhando também, além de todos esses leilões, né, a gente está trabalhando também num cenário de muita privatização no setor elétrico, então a gente está aí com a privatização da Eletrobras em pauta, várias outras empresas ainda estatais estão nesse caminho aí de privatização, ou seja, a gente vê veja uma perspectiva aí de muito trabalho nos próximos anos, então para quem se interessar aí pelo setor, com certeza é um setor que vai ter muitas oportunidades aí profissionais no futuro próximo também. Acho que o João Pedro quer falar. Oi, boa tarde já, né? Primeiramente, queria agradecer vocês dois, a Lívia, estou conhecendo agora, o Fred já é conhecido da casa. Muito, muito interessante a exposição, muito legal. A gente está vivendo aí um mês mesmo de explosão do setor de energia como um todo, né? Nova lei do gás, privatização da Eletrobras, andamento lá na novela de Angra 3, enfim, várias coisas. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, acho que é mais direcionada para a Lívia e o Fred pode comentar, que é em relação à demora que se teve, apesar da nova lei do gás vir com uma boa pegada de abertura do setor, a gente tem, principalmente do ponto de vista de pressão externa para uma transição energética muito grande, né? E todos os principais estudos falam que isso vai se intensificar a partir de 2030, enfim. A minha primeira pergunta é nesse sentido de como é que a gente consegue ter a expansão de infraestrutura que a gente precisa com uma legislação que, primeiro, ela veio de certa forma, ao meu entender, atrasada, e um segundo ponto, ela não enfrenta alguns gargalos importantes, como a competência estadual na distribuição, por exemplo, de gás, e aí a gente tem esse conflito regulatório do ponto de vista federal, do ponto de vista estadual também, para superar em vários estados. Como é que a gente intensifica os investimentos nesse setor a partir da legislação, tendo em vista que a gente tem uma deadline, né, para o gás como combustível da transição energética que aqui no Brasil se convencionou a falar, né? Acho que, não sei se eu faço a segunda pergunta agora ou espero essa e depois falo. Não, vou falar rapidinho. Então, realmente a lei do gás ela era muito ansiada pelo setor de energia que utiliza esse combustível, mas também por outros setores, né, indústria, ou seja, não é só a energia que precisa do gás e que uma abertura do mercado de gás acaba impactando numa redução de preços, né? Isso é muito mais aberto do que apenas o setor de energia. Mas para a gente conseguir chegar nesse objetivo, como eu disse, a gente tem muitos desafios regulatórios para poder superar. Então, assim, na minha visão, para os investimentos saírem, né, a gente tem players interessados em investir tanto na parte das termoelétricas como também na infraestrutura de gás, mas precisa de uma regulação mais concisa, ou seja, como a gente faz isso? Participando mais, como o setor já está bastante acostumado em participar, por exemplo, de consultas públicas, participar da regulação da ANEEL, que já errou muito também, tá? Acho que agora vem acertando, mas já errou muito também. E essa participação social que foi permitida pelo Ministério e pelas entidades do setor acabaram fazendo com que a agência venha acertando bastante nos últimos anos. Então, eu acho que essa participação social, principalmente das entidades privadas que são interessadas, né, numa regulação clara, numa regulação que traga, como eu falei, uma segurança no investimento, uma tarifa clara, segura, previsível,
isso que vai acabar fazendo com que as decisões de investimento sejam tomadas. Então, acho que para a iniciativa privada fica o dever de casa de, assim como fez com a ANEEL, também incentivar bastante a Agência do Petróleo a fazer uma regulamentação mais clara, uma regulamentação linkada com a regulação de energia para poder funcionar, que também fique bastante atenta, como você falou, à questão da competência estadual para a distribuição, para as distribuidoras conseguirem implementar tarifas justas, tarifas previsíveis, tarifas claras em seus posicionamentos e tarifas que contemplem também, por exemplo, a abertura do mercado, o consumidor livre, que isso seja diferenciado. Acho que são esses cenários que vão acelerar ou, infelizmente, desacelerar o investimento na infraestrutura de gás. Obrigado. Agora, minha segunda pergunta é mais aberta e é para os dois, né? A Lívia, como advogada da EDF, o Fred, que agora está no Stock Forbes, mas passou pelo Grupo Energisa, vocês que têm essa visão dos players privados, né? Que estão lá todo dia, enfim. A gente está tendo uma revolução tecnológica também para todos os setores, né? Com 5G, com tudo que pode trazer essa tecnologia. Então, a minha pergunta, apesar de ser aberta, ela tem a ver com essa integração, se há essa discussão já nos players de energia, da perspectiva que o 5G aqui no Brasil pode trazer para questões de equipamento, de gestão energética das empresas, até do próprio governo. Em que pé que está essa discussão? Bom, João, tudo bom, cara? Bom falar contigo. Assim, cara, de modo geral, falando de modo geral, que a gente conversa, que a gente tem de conhecimento do setor, cara, o setor de energia elétrica ele está altamente voltado para as novas tecnologias, tá? O futuro do setor passa por isso, né? Por essa questão de comunicação, de smart grid, de linhas inteligentes, de você colocar medidores inteligentes. Então, assim, é uma discussão que está no setor. Obviamente, né, o 5G ele vai contribuir para essa questão de comunicação de dados, de transferência, mas assim, eu vejo, né, tanto lá no Grupo Energisa que eu saí, enfim, como outros agentes, essa questão da inovação da tecnologia está muito presente. Então, a gente vê hoje, e em todos os aspectos, tanto da parte tecnológica mesmo, do serviço ali, de linhas de transmissão, como eu falei, de medidores inteligentes, e também no contato com o consumidor, né? Então, hoje a gente já vê aplicativos de energia elétrica, aplicativos da distribuidora de energia que você consegue informar que houve uma queda de energia, meios de pagamentos digitais, ou seja, eu acho que, no geral, acho que o setor elétrico, né, e aí, em especial, as distribuidoras que têm muito esse contato com o consumidor, elas estão olhando muito para essas novas tecnologias, de como aprimorar a prestação de serviço, seja no contato com o consumidor, seja na própria operação do sistema, né? Então, a gente tem também centros de operações remotos, tanto de usinas hidrelétricas quanto de transmissoras, e, sem dúvida, né, toda essa questão desse compartilhamento de dados, dessa maior segurança, da maior velocidade, vai facilitar muito, né, o desenvolvimento desse controle do sistema, né? E isso, sem dúvida, vai reduzir custo, né? Eu acho que o principal ponto é isso, né? Quanto mais a gente otimizar, mais tecnologia a gente tiver a favor do sistema, a favor dos consumidores, sem dúvida isso vai, em última instância, vai reduzir o custo para o consumidor final. Mas, assim, de modo geral, cara, eu falo que todos os agentes do setor estão altamente engajados nessa questão de tecnologia, está todo mundo correndo, porque acho que todo mundo tem em mente que se você não tiver ali junto com essa evolução, você vai ficar para trás, né? Vão vir outros players que vão se aproveitar disso para se desenvolver mais rápido, melhor do que você. Então, assim, eu acho que, no geral, cara, acho que é um tema bem presente no setor de energia e pelos vários aspectos. Não, eu super concordo com a fala do Fred. A gente vê diariamente as empresas experimentando bastante novas tecnologias, carros elétricos, enfim, tudo que pode permear a rede inteligente, mas com certeza é uma mudança que precisa de bastante investimento, né? Isso a gente não pode tirar do horizonte, ou seja, você investir em smart grid acaba tendo necessariamente um alto investimento, né? Mas também acho que isso não é
um impeditivo para que isso seja testado e experimentado, e a partir do momento que, como o Fred falou, que vem também esses benefícios, essas reduções de custos, essas otimizações na operação, um acompanhamento mais fino, né, de qualquer tipo de intercorrência, qualquer tipo de problema na rede, acaba justificando os investimentos e assim a gente consegue ir caminhando. Obrigado, pessoal. Obrigado. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, gostaria de agradecer os dois, Frederico e Lívia, pela brilhante exposição, acrescentou bastante aqui nas nossas discussões sobre energia. E eu deixei o convite para próximos eventos. E obrigada. Se vocês puderem depois me mandar a apresentação, eu disponibilizo para eles. Estou organizando para disponibilizar. Beleza, pode deixar. Obrigada e um abraço a todos. Pessoal, obrigado, hein? Obrigada. Tchau, boa tarde.